Bom dia a todos, sejam bem-vindos a este evento. Acredito que essa é uma grande oportunidade para, como universitários, como universidade, promover esse espaço de debate, de discussões, essa vivência que a própria universidade exige e nos coloca, né, que essa interação, que eu diria que é uma interação multidisciplinar, uma interação interdisciplinar, diversas áreas do conhecimento reunidas numa manhã para discutir questões tão importantes hoje do mundo moderno, mas que estão presentes em toda a evolução e construção do conhecimento. Então, quando eu fui convidado para participar dessa atividade, para compor essa mesa, eu propus falar um pouco sobre as novas tecnologias na indústria química. Não quis me prender um pouco a essa forma tradicional de slides, data show, acho que isso é importante, mas eu quis, na verdade, trabalhar um pouco a discussão do próprio texto e trazer um pouco dessa fala, né, a minha presença falando um pouco sobre questões tecnológicas na indústria química. Talvez de uma certa maneira, no primeiro momento, a nossa capacidade cognitiva de estabelecer relações, ao ouvirmos a expressão novas tecnologias ou mesmo tecnologias, o senso comum nos leva a pensar sempre num aspecto ligado à questão de processos digitais, computadores, palm-tops, notebooks, celulares, comunicação, TI, até por isso a professora Silvia Galana, ela coordena, está coordenando e preparou este debate. Então, talvez o senso comum nos leve sempre a fazer uma associação destes processos tecnológicos, essas novas tecnologias, a um elo, a uma aproximação pura e simples dos processos tecnológicos de computadores, redes de informações e afins. Portanto, esta é uma análise, como eu havia dito, do senso comum, portanto ainda não aprofundada e talvez não compreendida ainda do ponto de vista do que é uma inovação tecnológica, o que é um avanço tecnológico. Antes destes produtos, que talvez sejam produtos acabados, produtos finais, que chegam na nossa mão como consumidor, nós temos uma série de atividades que começaram há muito tempo, ou começaram muito antes deste processo final, que é, por exemplo, um celular 3G, 4G, um iPod e por aí vai. Para eu chegar neste produto, inevitavelmente foi necessário uma série de desenvolvimentos de componentes que, juntos, tiveram uma determinada aplicação se transformando no produto acabado. Este desenvolvimento, obviamente, nasce de uma ciência básica, que é a química. Então a química, ela está por trás de todos os desenvolvimentos e todos os avanços tecnológicos. E falo isso com propriedade, até porque esta é a minha área do conhecimento, esta é a minha área de atuação. A minha formação é em química, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e trabalho também com um grupo de pesquisa e como professor trabalho no ensino de química e no ensino de ciências. Compreender a química como esse processo de transformação e de desenvolvimento de novos produtos nos permite entender que o início da produção desse material requer a percepção de algo que está disponível na natureza e que pode ser transformado, que pode ser melhorado, que pode ser reagido a fim de se obter uma nova substância, um novo produto, e esta nova substância, este novo produto, vai ganhar uma roupagem ou uma aplicação, uma aplicabilidade nos aspectos do cotidiano, nos aspectos do dia a dia e na aplicação e desenvolvimento de novos produtos. Durante essa semana, eu folheando uma revista, nas primeiras páginas, aquelas propagandas institucionais, havia uma propaganda de uma empresa que trabalha com processos técnicos e tecnológicos para grandes corporações,
E eles construíram ali, o pessoal de publicidade, propaganda e marketing, construíram uma foto, claro, muito bem tratada em CorelDRAW, em Photoshop, muito bem construída, com a seguinte ideia. Era, na verdade, um motor de carro com aquelas duas rodanas e aquela correia, né, que liga as duas partes do motor. Num dos lados deste motor havia uma plataforma de petróleo. No outro lado, no continente, havia uma grande metrópole. E isto estava dando a ideia de movimento de que a exploração do petróleo, e agora nós estamos acompanhando todo o processo de exploração do pré-sal, vai impulsionar e vai rodar e promover o desenvolvimento de uma metrópole. Na verdade, se nós observarmos a história, né, da ciência, quer dizer, a própria Revolução Industrial, nós vamos encontrar e perceber que o petróleo ele se faz presente e impulsionou muito dos nossos desenvolvimentos. Portanto, né, e entretanto, na verdade, olhar ainda trazer hoje para uma propaganda, né, e fazer toda uma propaganda de que o desenvolvimento tecnológico ele continuará a acontecer a partir de uma matriz energética que é o petróleo, talvez já seja um equívoco do ponto de inovações e avanços tecnológicos. Sabemos, né, que essa é uma matriz energética extremamente poluente, extremamente problemática, e ainda enquanto nós estivermos, né, construindo avanços tecnológicos baseados nesse processo de uma falta de sustentabilidade, nós seremos vítimas de sérios problemas. Por outro lado, existem grupos de pesquisas e grupos dedicados à produção de avanços tecnológicos que rompam com este modelo e com essa matriz energética, com estes derivados do petróleo. Então eu tenho sempre um paralelo, né? Um paralelo no sentido de tecnologias já consolidadas e já estabelecidas, como é que elas podem ser melhoradas e como é que elas podem ser avançadas. Por outro lado, eu tenho grupos de pesquisas e pesquisadores que trabalham justamente no rompimento deste modelo e no surgimento de um novo modelo. Então são dois grupos de pesquisas, e a ciência se faz dessa maneira, né, que vão constantemente debater. Eu tenho uma matriz energética, eu tenho um processo consolidado que pode ser melhorado. Eu tenho um processo que precisa ser rompido e precisa ser ressignificado e reconstruído. Então esses dois grupos, que sempre vão travar essa batalha antagônica, vão colaborar no sentido de promover um desenvolvimento tecnológico. Promover o novo, promover a criação. No semestre passado eu coordenei uma pesquisa com um grupo de alunos aqui da universidade, onde nós trabalhávamos com o biodiesel. O biodiesel hoje é uma das soluções, das possíveis soluções para uma série de problemas relacionados às matrizes energéticas. E um dos problemas apontados pelo grupo de pesquisa, e que abre uma perspectiva de nova pesquisa, é que um dos produtos do biodiesel é a glicerina. Se nós observarmos hoje, glicerina, onde nós encontramos? A maioria dos produtos cosméticos. Sabonetes glicerinados, encontramos glicerinas em produtos de tratamento para pele e cabelo. Uma aplicação ainda muito simples e muito tímida. Uma vez instaurado, começado um processo de produção de biodiesel em grande escala, nós fizemos alguns cálculos, nós vamos ter uma quantidade gigante de glicerina disponibilizada no mercado e sem aplicações tecnológicas. Então, todo avanço tecnológico abre uma perspectiva de novas tecnologias e novas aplicações. E isso faz com que a ciência se mova, isso faz com que os grupos de pesquisas trabalhem, isso faz com que os grupos de pesquisa comecem a produzir novos materiais. E a ciência, ela sempre se faz dessa forma, olhando aquilo que nós temos, olhando as nossas necessidades, e o que é que nessas necessidades, essas necessidades são traduzidas em problemas. Então o cientista é aquele que diante de um determinado problema busca soluções. E aí para caminhar para
para o momento final já da minha fala, eu quero trazer para este momento da nossa discussão o texto que nós trabalharemos na nossa avaliação. Tecnologia e inovação, questões complexas. O autor deste texto, ele propõe uma discussão bastante interessante, mas vista de um olhar de um pesquisador que é mestre em ciências sociais. Então ele faz um olhar sobre o avanço tecnológico e sobre as inovações tecnológicas a partir de uma perspectiva da sociologia, ou seja, a partir das relações destes processos com a sociedade. E algumas questões do texto me chamam a atenção e que eu acho que elas merecem ser criticadas, e até por isso que nós estamos nesta manhã reunidos, para criticarmos o texto no sentido de compreendermos o que é que ele propõe e o que é que ele nos provoca. A primeira questão que eu destacaria aqui, importantíssima, é o segundo parágrafo do texto, quando ele diz: aliás, é errado equacionar tecnologia e ciência. Esta é uma busca de conhecimentos mais ou menos abstratos. Eu, como cientista, e aí os meus colegas presentes no dia de hoje como cientistas, vocês, com as suas áreas de conhecimentos, são cientistas. A ciência se faz por 3 momentos: a observação, o registro e as medidas. Qualquer área do conhecimento é uma área científica. Como pode haver uma ciência simplesmente por processos mais ou menos abstratos? A ciência se faz por aquilo que é concreto. Talvez o autor discuta um modelo de ciência que não tem uma aplicação imediata. Toda ciência, ela busca a solução de problemas. E aí, como também pesquisador no ensino de ciências e como professor desta universidade, preocupado com a formação de futuros professores de ciência, qual é o papel e qual é a função da ciência dentro do nosso currículo escolar? Para que haja avanço tecnológico, é necessário que haja processos científicos. Para que haja ciência, é necessário que haja cientistas. E para que haja cientista, é necessário que forme esses cientistas. Que tipo de visão de ciência eu levo para a sala de aula? E certamente, se eu fizer essa pergunta aqui, qual era a valorização, e se você gosta ou não gosta, lá no seu ensino médio, das aulas de química, das aulas de física, das aulas de matemática, das aulas de biologia, que compõem a área das ciências da natureza, a matemática e suas tecnologias? Certamente as respostas serão péssimas. Detesto, não gosto, foi ruim, odeio, o que é muito comum. É muito comum. Significa que dentro das nossas escolas, a formação que deveria ser dada aos nossos estudantes, no sentido de promover uma formação científica, para que eles possam assumir a ciência como profissão, foi feita de maneira errada e completamente equivocada. E para finalizar a minha fala, eu trago para a luz dessa discussão o trabalho de 2 grandes pesquisadores, um pesquisador português, Antônio Cachapuz, e uma professora brasileira da Faculdade de Educação da USP, que é a professora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Ambos discutem juntos do seu grupo de pesquisa, do qual eu também faço parte, os processos de ensino de ciências. E eles publicaram um livro, fruto dessas pesquisas, chamado A Necessária Renovação do Ensino de Ciências. Enquanto a ciência continuar a ser vista como algo feito e realizado dentro dos laboratórios e não participante da nossa vida, nós enxergaremos os processos de avanço tecnológicos simplesmente nos objetos, nos fins e não nos meios. E enxergar a ciência nos meios, ou seja, desde o começo e nos meios dos processos, nos torna capazes de interagirmos com essa ciência, de como profissionais atuar